A paz do Senhor, irmãos e irmãs, dando continuidade ao nosso estudo, as 7 palavras da cruz de Cristo, nós já falamos sobre a primeira palavra, que foi o perdão, a segunda, a esperança, a terceira, responsabilidade, a quarta, sacrifício e a quinta, humanidade. E hoje, a sexta palavra, nós vamos falar sobre redenção. João, capítulo 19, de 28 a 42. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. João 19, 30. Esse verso 30, a palavra está consumado. Nessa sexta palavra, o Senhor Jesus faz uma declaração fundamental para a fé cristã. Está consumado. Significa que Ele pagou totalmente o preço dos nossos pecados. A obra estava realizada, a sua missão foi cumprida. A palavra em grego que aparece aqui é tetelestai, que significa liquidado, pago, está consumado, está pago. O que significa então a morte de Jesus Cristo? Nós vamos ver o significado desse precioso sacrifício. Primeiramente, esse sacrifício foi resgate. A morte de Cristo pagou o preço da penalidade pelo nosso pecado. O pecado tem uma penalidade a ser cumprida, a ser paga, que é a morte eterna. No caso dos crentes, Cristo pagou este preço no lugar deles, daquele que nele crê, como está em Mateus 20, 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. E o segundo ponto, o sacrifício trouxe para nós reconciliação. A posição do mundo em relação a Deus foi modificada com a morte de Cristo, de tal modo que agora todo aquele que crê será salvo. E tu, diz a palavra, e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Isso se encontra em 2 Coríntios 5, 18 e 19. Também está em Atos 2, 21 e Romanos 10, de 9 a 10. Terceiro ponto, propiciação. O sacrifício de Jesus, de si mesmo e sua morte, para cumprir a justiça divina e obter a reconciliação entre Deus e os homens. Essa foi a propiciação. A justiça de Deus foi satisfeita com a morte de Cristo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, diz a palavra, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo o mundo. 1 João 2:2. Outro texto diz: nisso está o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4:10 e Hebreus 9:14 e capítulo 9, de 22 a 28, vai falar sobre isso. O quarto ponto importante, que significa o sacrifício de Cristo para nós, Ele foi e é nosso substituto. Cristo morreu no lugar dos pecadores. Ele é o nosso substituto na cruz. A palavra em 2 Coríntios 5, 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Aqui está o coração do Evangelho. O Salvador, sem pecado algum, assumiu os nossos pecados para que
possamos ter a justiça de Deus. Hebreus 6,15 vai dizer: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas não teve pecado algum. E o quinto ponto, a maior prova de amor. O sacrifício de Jesus é para cada um de nós a maior prova de amor de Deus por nós. Qual o preço de uma alma para Deus? O preço do sangue do seu próprio Filho unigênito, seu Filho único. Como diz o cântico, você tem valor. Quero que valorize o que você tem. Você tem valor porque o teu valor é muito maior do que prata, ouro ou riquezas. O teu valor é o valor dos filhos de Deus, é o valor do sangue de Jesus. Para que pudéssemos ser salvos, o Senhor pagou o maior preço, deu a maior prova de amor, a vida do seu Filho Jesus Cristo. Isso está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sim, está consumado. Jesus cumpriu com perfeição o plano de salvação projetado por Deus, do Éden até o dia da sua ascensão aos céus. Jesus selou o seu sangue, com o seu sangue o pacto da nova aliança, tetelestai. Em grego, essa palavra, está consumado, significa que sua obra está completa, como um carimbo cuja tinta é o sangue de Cristo para a remissão de pecados. Aquele que crê e aceita o sangue de Jesus foi derramado para a remissão dos seus pecados, está livre da lei do pecado e da morte. Romanos 8, 1 e 2. Deus começou em sua vida e precisa completar. O quê? O que ele precisa completar? Entrega para Deus. Deus cumprirá sua promessa em sua vida. Creia. Jesus Cristo te amou primeiro.